Olá pessoas, bom dia a todos vocês, boa noite, boa tarde, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. E hoje nós vamos ter uma aula top de pontuação para que você capriche na sua redação e ainda mais você acerte as questões da sua prova, seja a prova de FRN, prova de Enem ou prova do concurso. Vai servir para todos esses exames que você vai fazer aí. Então vamos logo ao que interessa, pontuação. E hoje nós vamos falar de ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto e vírgula, a vírgula, aspas e travessão. Então nós vamos falar aí da maioria dos sinais de pontuação. Talvez eu tenha esquecido algum, mas durante a aula eu vou aí colocando para vocês aquilo que vocês precisam usar. Gente, olha só, ponto final. Gente, olha, o ponto final, que é o nosso primeiro sinal de pontuação que vamos aqui analisar, é assim, desde que nós aprendemos a escrever que nós usamos o ponto final. E aí a professorinha lá do Fundamental 1 nos explicou que o ponto final você coloca quando você encerra um pensamento, certo? E está certo. Quando você conclui um certo pensamento em um período, você tem que encerrar com um ponto final. Lembre-se que lá na aula de período, nós entendemos que o período é aquele que termina com ponto, seja ele ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticência. Nesse caso, quando eu encerro um período é quando eu concluo um pensamento em uma frase. Então são dois tipos de frases que nós vamos ter como conclusão de pensamento. O primeiro tipo de frase são as frases declarativas. O que é isso? Você faz uma declaração, você traz uma informação completa em si mesmo e aí você joga um ponto final lá. Então um exemplo aqui que eu peguei de uma redação ou uma redação que nós estávamos desenvolvendo. Então, o avanço da tecnologia modificou nossa relação com o trabalho. Ponto. Eu concluí a minha ideia, então preciso colocar ponto. Uma coisa interessante quando você estiver desenvolvendo seus parágrafos é você não deixar períodos muito longos. Então tente concluir as suas ideias e colocar os pontos finais para que os seus períodos não fiquem enormes e ruins de ler, para que a sua redação fique muito mais fluida e fácil de compreender. Outro exemplo, é importante fazer da nossa parte. Veja, é uma declaração, eu fiz uma declaração e o pensamento concluiu isso aqui. Se eu quiser ainda prosseguir, por exemplo, é importante fazer a nossa parte nesse sentido. Então, nesse sentido já é outro período que vai iniciar uma outra ideia, tá? Então, quando forem revisar a redação de vocês, percebam que as frases declarativas, elas concluem um pensamento. Então, eu vou colocar meu ponto final lá. Também quando eu faço frases imperativas. Exemplo, então, ministro, julgue Vossa Excelência a situação. Ponto. Aqui eu concluí a ideia que eu quis dizer ao seu ministro aí. Frases imperativas dando uma ordem ou uma orientação ou um conselho, e aí você vai usar o seu ponto final, tá certo? Então não vai errar mais ponto final. Bom, você vai treinar durante os exercícios que eu vou passar para você logo depois dessa aula, tá bom? Pronto, pessoal, então continuando, nós vamos agora para o ponto de exclamação, que, poxa, nós também já usamos há um tempão, e esse ponto de exclamação ele tem justamente essa conotação de trazer para você algum tipo de expressão da fala. Então, por exemplo, se eu escrevo a palavra cuidado, aqui, né, seria aqui. Se eu escrevo a palavra cuidado, e eu escrevo com ponto final, eu tenho apenas uma declaração, tá? Seria cuidado. Só que se eu coloco um ponto de exclamação, o que eu estou dizendo? Cuidado! Então aí é uma expressividade de fala, trazendo a ideia de uma advertência. Tenha cuidado! Só que eu também posso fazer outras mais informações com expressão de fala. Por exemplo, eu posso expressar admiração, tá? Você diga assim, que lindo! Que lindo! Eu estou admirando alguma coisa, coloco o sinal de exclamação. Porque uma coisa é eu dizer que lindo. Uma coisa é dizer que lindo, então eu tenho uma expressividade muito maior aí. E isso cai na prova, gente. Vocês vão ver que vai cair no exercício de vocês aí, que vai aparecer uma frase e eles vão pedir que tipo de relação de sentido esse ponto de exclamação sugere. Então ele pode sugerir uma admiração, ele pode sugerir uma advertência, ele pode sugerir um susto, como tipo, nossa! Que terrível! É um susto, medo. Pode também ser uma ordem enfática. Faça isso já. Então, o sinal de exclamação aqui tem a função de enfatizar a ordem, de fortalecer a questão do argumento de ordem aí. Tá certo?
Então, ponto de exclamação você vai usar para expressividade. Então, toma cuidado com o tipo de relação de expressividade que está sendo dita pelo seu sinal de exclamação, tá certo? E aí, pessoas, então, continuando aqui, agora vai aqui, pontuação, ponto de interrogação. Vocês viram aí que pula rapidinho, porque na verdade eu dei uns cortes no texto, no vídeo, para que ele não fique muito longo. Então, ponto de interrogação, como é que fica? Gente, nós só usamos ponto de interrogação para perguntas diretas. Ah, quer dizer que existem perguntas indiretas? Claro que existem. Então, se eu faço uma pergunta direta com aquela entonação de pergunta, você conhece o Mickey Mouse? Obviamente, eu tenho uma pergunta direta aí. Tá na cara, é óbvio. Olha só, eu posso fazer uma pergunta indireta e essa pergunta indireta não vai receber o ponto de interrogação. Quero saber se você conhece o Mickey Mouse. Ponto final. Nada de ponto de interrogação. Então você só vai usar o ponto de interrogação para fazer perguntas diretas. Fácil, fácil demais, né? O ponto de interrogação, fácil demais. Então vamos prosseguir agora com aspas, tá?